Aconteceu algo que poucas pessoas acreditariam se não tivesse vindo de uma força tão grande e misteriosa. Uma pessoa que sempre esteve ao redor, que talvez tenha passado despercebida, pediu um sinal. Esse pedido ecoou pelo universo como uma onda que atravessa tudo. De repente, respostas começaram a surgir. Pequenos sinais, detalhes quase invisíveis começaram a se revelar. Era como se o universo quisesse mostrar algo muito importante. Não se tratava de sorte ou acaso. Era como se uma resposta estivesse sendo escrita nas estrelas, pronta para ser lida. Essa pessoa não sabia o que esperar, mas algo dentro de si dizia que a resposta seria surpreendente. Quando os primeiros sinais começaram a aparecer, tudo parecia apenas coincidência. Mas as coincidências começaram a se acumular. Um objeto perdido foi encontrado de forma inesperada. Uma música que tocou no momento certo. Um cheiro no ar que lembrava algo muito antigo. Todos esses detalhes foram se encaixando como peças de um quebra-cabeça. Foi impossível ignorar. Era como se o universo estivesse dizendo: aqui está o que você pediu. E nesse momento, algo mudou. Essa mudança não foi algo grandioso, mas um sussurro leve. Era como se o tempo parasse por um instante, só para que tudo ficasse claro. Essa pessoa sentiu algo estranho no peito, como se uma porta tivesse se aberto. Não era medo, nem alegria, era algo diferente. Uma calma tomou conta do corpo. Um sentimento de que finalmente uma resposta tinha sido recebida. E essa resposta não estava apenas no que foi visto, mas no que foi sentido. O coração bateu de forma diferente. Houve uma clareza repentina. Era como se tudo fizesse sentido, mesmo sem entender exatamente o motivo. Esse sinal não era algo complicado. Era simples. Uma lembrança, um detalhe, um pensamento que voltou com força. Era algo que, de tão simples, parecia impossível de ser esquecido. Mas por algum motivo, tinha ficado escondido, esperando o momento certo para aparecer. E agora, com esse sinal, tudo ficou mais claro. Essa pessoa percebeu que a resposta não estava fora, mas dentro. Uma resposta que falava sobre o valor, sobre o que realmente importa. Não eram palavras nem promessas, era um chamado para voltar, a olhar para dentro. Enquanto esse sinal se revelava, algo mais aconteceu. Uma sensação de urgência começou a surgir. Era como se o tempo estivesse dizendo que algo precisava ser feito, que não havia mais tempo para esperar. Era preciso agir, mesmo sem saber exatamente como. O que estava claro era que algo importante estava prestes a acontecer. E essa pessoa sabia que, mesmo sem ter todas as respostas, era hora de se mover. Essa sensação foi tão forte que não pôde ser ignorada. Era como se tudo ao redor conspirasse para isso. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu mereço prosperidade e sou um ímã para a abundância. Agora, continuando a mensagem. A cada passo, mais sinais começaram a aparecer. Não eram apenas sinais externos, mas internos também. Uma intuição começou a guiar os pensamentos. Uma voz calma dizendo que tudo estava certo, que o caminho era aquele. Era como se uma luz suave começasse a brilhar dentro, mostrando que o que parecia difícil era, na verdade, simples. A coragem foi surgindo devagar, mas de forma constante. E com essa coragem, veio a certeza de que tudo estava se encaixando. Não foi fácil aceitar essa verdade. O medo ainda aparecia de vez em quando. Mas mesmo assim, essa pessoa decidiu confiar. O sinal tinha sido dado, e não havia mais volta. Era preciso seguir em frente. E quanto mais caminhava, mais claro tudo se tornava. As dúvidas foram diminuindo. A confiança foi crescendo. Era como se uma ponte estivesse sendo construída sob os pés, passo a passo, sem pressa. E cada passo dado mostrava que era possível. As palavras não eram mais necessárias.
O coração entendia o que a mente não conseguia explicar. A vida, com todos os seus mistérios e desafios, começou a parecer mais leve. Não porque os problemas sumiram, mas porque o olhar mudou. A resposta que o universo trouxe não era uma solução mágica, mas uma mudança de dentro para fora. Um lembrete de que a vida é feita de momentos simples e que a beleza está em ver esses momentos com novos olhos. Agora, era como se tudo tivesse um novo significado. As cores pareciam mais vivas, os sons mais claros, os pequenos gestos mais importantes. Essa pessoa sentia que estava finalmente pronta para aceitar o que a vida estava oferecendo. E mesmo que o caminho não fosse totalmente claro, havia uma confiança tranquila de que o próximo passo sempre estaria lá, esperando para ser dado. A sensação de estar no lugar certo, na hora certa, tomou conta. Não era um lugar físico, mas um estado de espírito. Um sentimento de paz, de aceitação. O que antes parecia confuso agora fazia sentido. Não porque todas as respostas estavam ali, mas porque havia uma confiança nova, uma certeza de que o universo sempre responde, de formas inesperadas e simples. E essa resposta, vinda do sinal, era o presente mais valioso. Nesse momento, o que importava não era o que tinha acontecido no passado, nem o que poderia acontecer no futuro. O que importava era o agora. Um agora cheio de possibilidades, de esperança, de novas escolhas. O sinal não era apenas um aviso, era um convite. Um convite para viver de forma mais simples, mais atenta, mais verdadeira. E esse convite estava sendo aceito, sem medo, com o coração aberto para o que viria a seguir. Com o passar dos dias, a mensagem daquele sinal começou a se aprofundar ainda mais. Era como se cada pensamento fosse puxado para dentro de si, como se cada memória, cada imagem do passado ganhasse novos contornos. O que antes era apenas uma lembrança vaga, tornou-se algo mais forte, mais presente. Essa sensação de estar sendo levado para dentro das próprias emoções era intensa, mas ao mesmo tempo tranquilizadora. Não havia mais espaço para dúvidas. A resposta estava se formando, e era preciso ouvir com atenção. As perguntas surgiam como ondas calmas. O que aquilo significava? Por que agora? Seria coincidência ou destino? Mas a mente, com toda sua pressa de encontrar respostas, começou a se acalmar. Era como se o coração tivesse tomado o controle, sussurrando que não era hora de buscar explicações, mas de sentir. O entendimento viria com o tempo, e não era necessário forçar. Era como esperar que uma flor desabrochasse no seu próprio ritmo, sem pressa, sem ansiedade. O simples ato de estar presente era o bastante. Enquanto isso, novos sinais começaram a aparecer. Não eram grandes eventos, mas pequenas pistas deixadas ao longo do caminho. Uma frase ouvida por acaso, uma imagem que despertava lembranças, uma coincidência que parecia planejada. Tudo se encaixava. Era como se o universo quisesse mostrar que estava atento, que nada era por acaso. Essas confirmações silenciosas traziam consigo uma confiança suave, como o toque leve de uma brisa na pele. Era o tipo de sensação que não se pode explicar com palavras, mas que aquece por dentro. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 222 para clamar. Essa pessoa começou a perceber que o que mais importava não era entender tudo, mas estar aberto para receber. Era como se o próprio corpo soubesse o que fazer, como se a respiração, os passos, os movimentos estivessem sendo guiados por algo maior. O que antes parecia confuso agora se transformava em uma dança silenciosa, onde cada gesto tinha um significado oculto. Não era preciso fazer perguntas, pois as respostas estavam se revelando pouco a pouco, de forma natural. Nesse processo de abertura, algo muito importante aconteceu. Uma nova energia começou a surgir, algo que antes parecia impossível.
Era uma sensação de leveza, de liberdade. Como se um peso tivesse sido tirado dos ombros. Essa leveza trouxe junto a vontade de fazer mais, de se conectar mais, de compartilhar o que estava sendo aprendido. Essa pessoa começou a olhar para os outros com um olhar diferente, mais suave, mais compreensivo. O mundo ao redor parecia menos ameaçador, mais acolhedor. Ao mesmo tempo, um pensamento surgia de forma delicada. Se essa mensagem ressoou tanto, talvez ela não seja só para mim. E com isso, uma vontade de compartilhar cresceu dentro. Mas não era uma vontade qualquer. Era um desejo genuíno de espalhar essa luz, essa compreensão, para que outros também pudessem sentir o mesmo. Era como se o universo estivesse dizendo que, ao dividir a mensagem, a energia se multiplicaria, alcançando mais e mais pessoas que precisavam ouvir. Nesse momento, tudo começou a fazer mais sentido. De forma sutil, mas poderosa, essa pessoa se viu sendo tocada por uma compaixão que ia além do que já havia sentido antes. Não era apenas sobre si, mas sobre todos ao redor. Era como se o coração tivesse se expandido, criando espaço para compreender e acolher as dores e alegrias de outros. Essa sensação não era algo que podia ser forçado, mas uma consequência natural do que estava sendo vivido. A compreensão do sinal trouxe consigo um presente: a capacidade de olhar para o mundo com mais amor. Ao pensar na possibilidade de ajudar outros, uma nova força surgiu. A ideia de que pequenos gestos, palavras gentis, atos de bondade, poderiam transformar vidas. E com isso, a confiança cresceu. O medo de errar diminuiu. A insegurança começou a perder força. Havia agora uma clareza simples. Não era necessário fazer grandes coisas, bastava agir com o coração. Essa verdade ecoou tão forte que a decisão foi tomada. Era hora de seguir esse caminho, de abrir as portas para essa nova energia e deixar que ela fluísse. E nessa decisão, algo ainda mais profundo foi percebido. A conexão entre a pessoa e o universo ficou mais clara. Era como se uma linha invisível unisse tudo. Uma linha de luz que ligava cada pensamento, cada gesto, cada respiração. Essa percepção trouxe paz. Não havia mais necessidade de controlar tudo, de planejar cada passo. Bastava confiar nessa linha de luz e deixar que ela guiasse o caminho. A vida, com todas as suas surpresas e desafios, começou a ser vista como uma grande dança, onde cada movimento tinha um significado, mesmo quando não era possível entender. Nesse momento de aceitação, uma gratidão sincera começou a brotar. Não era uma gratidão forçada, mas um sentimento genuíno de agradecimento. Pelo sinal, pelas respostas, pelos pequenos milagres do dia a dia. Essa gratidão se transformou em um combustível silencioso, dando energia para continuar, para seguir, em frente com leveza e confiança. Mesmo nos momentos de dúvida, havia agora uma lembrança constante. O universo sempre responde, de maneiras que talvez não sejam as esperadas, mas que são sempre perfeitas. Essa verdade se tornou o centro de tudo. E com ela, veio um desejo profundo de contribuir, de ajudar a criar um espaço onde mais pessoas pudessem sentir essa paz. Um desejo que não era sobre reconhecimento ou recompensa, mas sobre espalhar a luz que tinha sido recebida. Essa pessoa sabia que, ao fazer isso, a própria vida se tornaria mais rica, mais plena. E assim, com o coração leve e os pensamentos claros, o próximo passo foi dado, sem medo, sem hesitação, apenas com a certeza de que o universo estava guiando cada momento. Com o passar do tempo, o que antes parecia um simples sinal do universo se tornou um lembrete constante de que há algo muito maior e mais forte conduzindo tudo. Era como se uma nova forma de ver o mundo tivesse sido aberta, como se cada momento guardasse um segredo que só podia ser visto com os olhos do coração. O entendimento agora era simples, claro e profundo. Nada era aleatório, nada era por acaso. Cada detalhe,
Cada gesto, cada respiração trazia uma mensagem oculta, esperando para ser decifrada com atenção e paciência. A vida começou a ser vivida de maneira diferente. O que antes parecia comum passou a ter significado. O barulho do vento, o canto dos pássaros, a luz do sol entrando pela janela. Tudo isso parecia conter uma resposta, uma pista, um recado silencioso. A presença no agora se tornou essencial, porque era no agora que as respostas se revelavam. E isso trouxe uma paz tão grande que foi como se um peso enorme tivesse sido retirado dos ombros. A mente, antes inquieta e ansiosa, começou a se aquietar, a descansar. E o coração, esse sim, se tornou mais forte, mais cheio de confiança. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. A intuição, essa voz baixa e quase imperceptível, ganhou força. Já não era mais tão fácil ignorar aquele sentimento que surgia do nada e que, de alguma forma, apontava o caminho certo. A confiança nessa intuição cresceu, e com ela veio uma leveza tão grande que parecia impossível ter vivido tanto tempo sem perceber essa força. A intuição era como um amigo invisível, sempre presente, sempre pronto a oferecer uma resposta, um conforto, uma direção. Era como se estivesse dizendo, o tempo todo, que o que parecia difícil era, na verdade, simples, e que mesmo nos momentos mais desafiadores, havia sempre um fio de esperança, uma luz a seguir. E foi nessa leveza que um novo sentimento começou a surgir. A gratidão pela própria existência. Não era preciso grandes acontecimentos para se sentir feliz. A simples ideia de estar vivo, de ter a chance de aprender, de sentir, de amar, era motivo suficiente para agradecer. Cada manhã passou a ser vista como um presente. Cada noite como um descanso merecido. As pequenas alegrias do dia a dia se tornaram grandes tesouros. Um sorriso recebido, uma palavra amiga, um olhar carinhoso. Tudo isso tinha um peso novo, uma importância maior do que antes. A vida, com todos os seus altos e baixos, se tornou mais leve, mais cheia de cor. Essa transformação não veio de fora, mas de dentro. Foi como se uma semente tivesse germinado e começasse a crescer lentamente, rompendo a terra, buscando a luz. Não havia pressa, não havia ansiedade. Apenas a certeza de que, passo a passo, a mudança era inevitável. E essa mudança era boa. Era uma mudança que trazia paz, confiança e uma vontade enorme de viver. Era como descobrir que, mesmo nos dias nublados, o sol nunca deixa de brilhar. E essa certeza era um abrigo seguro, uma âncora firme em meio às ondas da vida. Com essa nova visão, os desafios que antes pareciam montanhas intransponíveis começaram a se transformar em degraus. Cada obstáculo era visto como uma oportunidade de aprender, de crescer, de se fortalecer. E mesmo quando as lágrimas surgiam, havia sempre a certeza de que eram temporárias, de que logo viriam os sorrisos. Essa confiança não era cega, mas baseada na experiência de que o universo sempre respondia, mesmo que de formas inesperadas. A resposta podia vir de um gesto simples, de uma frase ouvida ao acaso, de um encontro improvável. E cada resposta trazia consigo a confirmação de que o caminho estava certo. Os laços com outras pessoas também se fortaleceram, não mais por necessidade ou dependência, mas por escolha. A vontade de compartilhar, de ouvir, de estar presente foi crescendo. Era como se cada encontro, cada conversa, tivesse um propósito maior. A troca de palavras e sentimentos se tornou mais rica, mais verdadeira. E com isso, as relações ficaram mais leves, mais sinceras. As máscaras caíram, e o que restou foi a essência, a verdade, o amor sem condições. E isso trouxe
uma alegria tão grande que parecia impossível de descrever. Os dias se tornaram mais curtos, mas também mais intensos. Cada momento era vivido com atenção, com carinho. Os pequenos gestos passaram a ter um valor imenso. Um abraço apertado, um olhar compreensivo, uma palavra de encorajamento. Tudo isso era vivido com a certeza de que cada instante era único e precioso. Não havia mais espaço para pressa ou distração. O presente era vivido com todos os sentidos, com toda a presença, com todo o coração. E isso fez toda a diferença. A confiança no universo, na vida, em si mesmo, se fortaleceu a cada dia. Não porque tudo fosse fácil, mas porque a compreensão de que nada acontece por acaso se tornou uma verdade tão forte que o medo perdeu a força. O que antes causava preocupação, agora era visto como parte do caminho, como uma etapa necessária para o crescimento. E essa compreensão trouxe uma paz tão grande que, mesmo diante das dificuldades, havia sempre um sorriso, uma palavra de esperança, um gesto de carinho. Os sonhos, que antes pareciam distantes e quase impossíveis, começaram a se aproximar. Não porque as circunstâncias externas tivessem mudado, mas porque a forma de olhar para eles tinha se transformado. O impossível passou a ser visto como possível, o difícil como alcançável. A confiança na própria capacidade de realizar, de criar, de transformar a realidade foi crescendo. E com ela, uma nova força surgiu. Uma força que não era feita de luta ou resistência, mas de aceitação e confiança. Uma força tranquila, mas poderosa. Com o passar dos dias, essa pessoa sentiu que estava mais perto de si mesma do que nunca. Não porque tivesse encontrado todas as respostas, mas porque tinha aprendido a confiar nas perguntas. Aprendeu a ouvir o silêncio, a respeitar o tempo, a valorizar o presente. E nesse aprendizado, descobriu que a vida é muito mais simples do que parece, que basta olhar com atenção, ouvir com o coração e seguir com confiança. E que no final, o universo sempre responde, de formas que nem sempre podemos prever, mas que são sempre perfeitas. O tempo parecia fluir de uma forma diferente agora. Não havia mais pressa, não havia mais ansiedade. O que antes era motivo de preocupação se tornou apenas mais um detalhe do dia. Os momentos passaram a ter outro valor. Cada instante era vivido com atenção plena, como se cada segundo trouxesse consigo uma mensagem especial. A simplicidade das coisas era o que mais importava. Um pôr do sol, o som do vento, o cheiro da terra molhada. Todos esses elementos traziam uma sensação de paz que antes parecia impossível de alcançar. Era como se tudo estivesse conectado e, ao mesmo tempo, cada coisa tivesse o seu próprio espaço para brilhar. A vontade de compartilhar esse sentimento com outras pessoas se tornou mais forte. Não por obrigação, mas por uma necessidade de espalhar essa paz para o mundo. Essa pessoa começou a olhar para os rostos ao redor com mais carinho, mais paciência. Percebeu que cada um carrega uma história, um fardo, um desafio, e que um simples gesto de gentileza poderia fazer toda a diferença. Era como se a mensagem do universo não fosse apenas para si, mas para todos. A resposta que tinha sido dada não era exclusiva. Ela estava disponível para quem estivesse disposto a ouvir, a abrir o coração, a aceitar a simplicidade da vida. No meio desse caminho, o entendimento ficou ainda mais claro. Era preciso perdoar. Não apenas os outros, mas também a si. Perdoar os erros, as escolhas mal feitas, os momentos de fraqueza. Perdoar o que ficou no passado e não poderia ser mudado. E, acima de tudo, aceitar que cada passo, por mais torto que tenha parecido, foi necessário para chegar até ali. O perdão não era um presente para os outros, mas uma libertação para si. Uma forma de soltar as amarras que prendiam a mente e o coração. E com esse perdão, a leveza se instalou de vez.
A cada dia, o sentimento de gratidão crescia. Não, era mais necessário ter grandes motivos para agradecer. As pequenas coisas do dia a dia se tornaram fontes de alegria. Um sorriso inesperado, uma flor que desabrochou, o sabor de um alimento preparado com carinho. Tudo era motivo para agradecer. E essa gratidão não ficava apenas na mente. Ela se manifestava em gestos, em palavras, em atitudes. O simples fato de dizer obrigado a alguém, de reconhecer um esforço, de valorizar um momento, se tornou um hábito que transformava não só a si, mas também o ambiente ao redor. O entendimento de que tudo tem um ciclo trouxe uma paz ainda maior. As coisas vêm e vão, as pessoas entram e saem, os momentos passam. Não há necessidade de segurar com força o que precisa partir. O desapego, tão difícil de ser aceito antes, agora se tornou um ato natural. Deixar ir não significava perder, mas abrir espaço para o novo, para o inesperado, para as oportunidades que estavam esperando para se manifestar. E com esse desapego, a liberdade ganhou um novo significado. Não era mais uma liberdade que vinha de fora, mas uma que nascia de dentro, do entendimento de que nada realmente nos prende. A simplicidade da vida se mostrou como a maior riqueza. Não era mais sobre acumular coisas, mas sobre viver de forma leve e autêntica. O valor estava nos momentos, nas conexões, nas risadas compartilhadas, nas conversas verdadeiras. O tempo deixou de ser um inimigo e passou a ser um aliado. Cada segundo era um convite para estar presente, para ouvir, para sentir, para ser. E essa presença era um presente que se dava a si mesmo e aos outros, sem esperar nada em troca. Os desafios que surgiam ao longo do caminho já não eram vistos como castigos, mas como oportunidades de aprendizado. Cada obstáculo trazia consigo uma lição, uma chance de crescer, de se tornar mais forte, mais consciente. E mesmo quando o medo aparecia, ele era acolhido com compreensão. O medo, antes visto como um inimigo, agora era apenas mais uma parte do caminho, uma emoção que vinha para ensinar algo importante. E ao aceitá-lo, ele perdia a força, se tornava apenas mais um detalhe, sem poder sobre a paz interior que havia sido construída. As relações ganharam um novo brilho, não mais baseadas em expectativas ou cobranças, mas em aceitação e respeito. As conversas eram mais leves, os abraços mais apertados, os silêncios mais confortáveis. Não, era mais necessário dizer muito para se sentir conectado. Bastava estar presente, ouvir com atenção, olhar com o coração, e essa presença transformava tudo. A solidão, antes tão assustadora, se tornou um momento de paz. A companhia, antes carregada de obrigações, se transformou em uma troca genuína, cheia de amor e verdade. As escolhas do dia a dia passaram a ser feitas com mais consciência. O que antes era decidido no impulso agora era pensado com calma. O que realmente importava? O que trazia paz? O que alimentava o coração? Essas perguntas simples começaram a guiar cada passo. E as respostas surgiam de forma natural, sem esforço. Era como se o universo respondesse a cada pergunta com um gesto, com um sinal, com uma certeza silenciosa. E essa comunicação, mesmo invisível, era sentida com clareza e força. Essa nova forma de viver trouxe também um sentimento de pertencimento, um sentimento de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Não era mais sobre buscar fora, mas sobre encontrar dentro. O mundo ao redor continuava o mesmo, mas o olhar sobre ele tinha mudado. E com isso, o que antes parecia complicado se tornava simples. O que antes assustava agora era enfrentado com coragem. O que antes causava dor agora era acolhido com amor. No final de cada dia, havia um sentimento de paz. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque havia a certeza de que estava sendo feito o melhor possível.
Cada dia era um capítulo novo, uma chance de recomeçar, de aprender, de agradecer. E com essa certeza, o sono vinha tranquilo, os sonhos eram doces, o despertar era leve. A vida, com todos os seus mistérios e desafios, se tornou uma amiga, uma parceira, uma companheira. E isso, no fim, era tudo o que realmente importava. Os dias começaram a ter um ritmo novo. Cada manhã parecia um convite para descobrir algo que sempre esteve ali, mas que só agora se tornava visível. Não era mais sobre correr atrás de algo fora de alcance, mas sobre perceber a beleza que existe no simples, no que já está presente. A mente, antes cheia de pensamentos que iam e vinham sem parar, agora estava mais calma. A respiração se tornava mais leve, mais profunda. Cada inspiração era como um lembrete de que a vida é feita de ciclos, de começo, de meio e de recomeço. E cada recomeço era visto com olhos novos, cheios de esperança. Havia uma sensação de que algo maior estava guiando tudo, mesmo que não pudesse ser visto ou tocado. Era uma confiança silenciosa, que se construía devagar, a partir das pequenas coisas do dia a dia. O som da chuva na janela, o cheiro do café recém-passado, o toque suave do vento no rosto. Cada detalhe era uma mensagem, uma resposta, um aceno de que tudo estava no seu devido lugar. E essa certeza era suficiente para afastar os medos, as dúvidas, as preocupações. Os encontros com outras pessoas passaram a ter um novo significado. Não eram mais apenas trocas de palavras ou gestos automáticos. Eram momentos de verdadeira conexão, onde cada olhar, cada sorriso, cada silêncio tinha um peso. Era como se o tempo se estendesse nesses momentos, permitindo que fossem vividos com mais presença, mais entrega. E essa entrega não era um esforço, mas um presente. O simples fato de estar ali, de corpo e alma, fazia com que cada interação fosse um lembrete de que a vida vale a pena, mesmo com todas as suas imperfeições. Os aprendizados começaram a se acumular como pequenas pedras preciosas. Não eram lições grandes ou complexas, mas verdades simples, que estavam sempre ali, esperando para serem vistas, como o valor da paciência, a força da gentileza, a beleza do silêncio. Cada descoberta trazia uma nova leveza, um novo brilho para os olhos, uma nova forma de ver o mundo. E esse novo olhar se refletia em cada escolha, em cada palavra, em cada passo. Com o passar do tempo, essa pessoa percebeu que não era preciso ter todas as respostas, que o importante não era saber para onde tudo estava indo, mas estar presente no agora. Era como caminhar por um caminho desconhecido, e ainda assim, confiar que cada passo estava levando para o lugar certo. Essa confiança se tornava mais forte, a cada dia, como se uma voz interna dissesse que tudo estava bem, que não havia motivo para pressa, para medo, para desespero. As pequenas vitórias passaram a ser celebradas com mais entusiasmo. Um dia sem preocupações, um sorriso sincero, um gesto de carinho recebido. Cada uma dessas pequenas vitórias era como uma estrela que brilhava no céu da própria vida, iluminando o caminho e mostrando que a felicidade não está no grande, mas no pequeno. E essa alegria simples era contagiante. Ao sorrir, outros também sorriam. Ao ajudar, outros também se sentiam inspirados a ajudar. E assim, uma rede de luz e bondade começou a se formar ao redor, sem que ninguém precisasse forçar. As palavras começaram a ter mais peso, mais significado. Não era mais sobre falar muito, mas sobre escolher bem o que dizer. Um elogio sincero, um agradecimento, uma palavra de apoio. Cada uma dessas palavras era como uma semente plantada no coração de quem ouvia. E assim como as sementes precisam de cuidado e paciência para crescer, essas palavras também germinavam, trazendo mais leveza e harmonia para as relações. E isso fazia toda a diferença.
As preocupações do futuro começaram a perder a força. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a forma de olhar para eles mudou. Era como se, ao aceitar que nem tudo pode ser controlado, a vida se tornasse mais leve. O que antes parecia assustador agora era visto como parte do caminho, uma oportunidade de aprender, de crescer, de se tornar mais forte. E essa mudança de perspectiva trouxe uma liberdade tão grande que parecia impossível voltar ao modo antigo de pensar. Com o coração mais aberto, as oportunidades começaram a aparecer de forma natural. Novas amizades, novos projetos, novos caminhos. Não porque houvesse esforço para buscá-los, mas porque o universo parecia alinhar tudo de forma suave, como se dissesse: você está pronto para o próximo passo. E esse próximo passo era dado com confiança, sem medo, com a certeza de que, mesmo que não houvesse garantias, o caminho se abriria, as respostas surgiriam, as soluções apareceriam. Os dias passaram a ser vistos como presentes, e não como obrigações. Cada manhã era uma nova chance de recomeçar, de fazer diferente, de ser melhor. E cada noite era um momento de gratidão, de reflexão, de descanso. A vida não precisava mais ser uma corrida, mas podia ser uma caminhada, tranquila, onde cada detalhe lhe importava, cada respiração era sentida, cada gesto era feito com intenção. E essa intenção, por mais simples que fosse, era suficiente para transformar tudo ao redor. Essa pessoa entendeu que a verdadeira força não estava em controlar, mas em soltar. Não estava em planejar tudo, mas em confiar no fluxo natural das coisas. Não estava em querer que tudo fosse perfeito, mas em aceitar a imperfeição como parte da beleza da vida. E essa aceitação trouxe uma paz tão profunda que parecia impossível ser perturbada. Mesmo quando as dificuldades apareciam, havia sempre a lembrança de que tudo passa, tudo se transforma, tudo se encaixa. A sabedoria vinha do simples, do cotidiano, do presente. E essa sabedoria era um tesouro que ninguém poderia tirar. Era como ter encontrado uma chave secreta para a paz interior, uma chave que estava o tempo todo dentro, mas que só agora tinha sido descoberta. E com essa chave, a porta para um novo jeito de viver se abriu. Um jeito mais leve, mais calmo, mais verdadeiro. Um jeito onde o mais importante não era ter, mas ser. Ser presença, ser amor, ser gratidão. E assim, com cada dia vivido com mais atenção, com mais amor, com mais simplicidade, a vida foi se transformando. Não de forma grandiosa, mas de forma real. Cada passo era uma prova de que a mudança começa de dentro, que a paz vem do coração, que a felicidade está nas pequenas coisas. E essa verdade, tão simples e tão poderosa, era o maior presente que essa pessoa poderia receber. As mudanças não foram imediatas nem fáceis. Havia dias em que as dúvidas tentavam voltar. Dias em que os pensamentos antigos insistiam em aparecer, lembrando do que foi, do que poderia ter sido. Mas agora, havia uma nova forma de lidar com esses pensamentos. Eles não eram mais vistos como inimigos, mas como visitantes passageiros, pensamentos que vinham e iam, sem precisar ser combatidos, apenas observados com calma. Essa forma de olhar para a mente trouxe uma sensação de liberdade, que antes parecia impossível. Não era mais necessário lutar contra si mesmo, mas apenas permitir que tudo acontecesse, com confiança. Os sonhos que antes pareciam distantes começaram a se aproximar. Não porque o mundo mudou, mas porque o jeito de enxergá-lo ficou diferente. A confiança, construída pouco a pouco, se tornou uma base sólida. Agora, cada novo dia era visto como uma oportunidade, uma chance de fazer diferente, de experimentar, de viver com mais leveza. O que antes era motivo de medo se transformou em curiosidade. O que antes causava insegurança agora era uma chance de aprender. Essa mudança, tão simples e tão poderosa, era a chave para um novo começo.
Os relacionamentos se tornaram mais sinceros. Não era mais sobre mostrar algo que não se era, mas sobre ser verdadeiro. Essa verdade não precisava ser dita em palavras, mas era sentida no olhar, na postura, nos pequenos gestos. A vontade de agradar a todos diminuiu, e com isso, o peso do julgamento também. Era como se, ao aceitar a si mesmo, o mundo ao redor também começasse a aceitar. E essa aceitação trazia uma paz tão grande que era impossível não compartilhá-la com os outros. A vida se tornava mais leve, mais simples, mais verdadeira. Os pequenos momentos de cada dia passaram a ser tesouros preciosos. Um café tomado, em silêncio, um livro lido devagar, uma música ouvida com atenção. Esses momentos, antes vistos como comuns, agora eram vividos com presença total. Não havia mais a necessidade de preencher cada segundo com atividades. O tempo agora era aliado, não inimigo. E com isso, o dia se tornava mais longo, mais rico, mais cheio de significado. Essa descoberta trouxe uma alegria que não dependia de nada externo, mas que vinha de dentro, como um brilho discreto e constante. O medo do futuro diminuiu. Não porque tudo estava resolvido, mas porque a confiança se tornou mais forte. A certeza de que, aconteça o que acontecer, há sempre um caminho, uma resposta, uma solução. Essa certeza era construída todos os dias, com cada pequeno passo dado, com cada escolha feita com intenção. E mesmo quando as coisas saíam do planejado, havia uma aceitação tranquila. Era como se a vida tivesse ensinado que o controle é uma ilusão e que a verdadeira liberdade está em confiar no que vem. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. A simplicidade tornou-se uma filosofia de vida. O que antes era visto como pouco agora era valorizado. Um gesto de carinho, uma palavra amiga, um momento de silêncio. Essas coisas simples, que estavam sempre presentes, agora eram vistas como presentes diários. E isso não era apenas uma mudança de perspectiva, mas uma mudança profunda, que tocava cada aspecto da vida. As preocupações diminuíram, os problemas pareciam menos pesados, as dificuldades eram encaradas com mais coragem. E isso não porque o mundo mudou, mas porque o coração mudou. A conexão com o que está ao redor ficou mais forte. A natureza, as pessoas, os animais, tudo parecia fazer mais sentido. O canto de um pássaro, o toque da brisa, o brilho do sol. Esses detalhes, antes ignorados, agora eram vistos com atenção e gratidão. Cada um deles era como um lembrete de que a vida é cheia de pequenos milagres, de belezas escondidas, de mensagens silenciosas. E ao perceber isso, o coração se enchia de paz e alegria, mesmo nos dias mais simples, mesmo nos momentos mais difíceis. As escolhas do dia a dia começaram a refletir essa nova forma de viver, decidir com mais calma, agir com mais consciência, falar com mais gentileza. Pequenas mudanças que, no final, faziam uma grande diferença. Não havia mais a necessidade de provar nada para ninguém, de correr para alcançar algo que parecia impossível. Agora, o importante era ser verdadeiro, estar presente, viver com intenção. Essa mudança trouxe não só paz, mas também uma alegria que era difícil de explicar, mas fácil de sentir. A solidão deixou de ser um problema e passou a ser um momento de encontro consigo mesmo. O silêncio, antes temido, agora era bem-vindo. Era no silêncio que surgiam as respostas mais importantes, os pensamentos mais claros, as ideias mais criativas. Era no silêncio que o coração falava mais alto, e essa voz, antes ignorada, agora era ouvida com atenção e respeito. O silêncio se tornou um aliado, um amigo, um espaço seguro onde tudo podia ser visto com mais clareza e calma.
as palavras foram escolhidas com mais cuidado. Não era mais sobre falar muito, mas sobre falar com intenção. E muitas vezes, o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Essa compreensão trouxe mais leveza para as conversas, mais sinceridade para os encontros, mais verdade para as relações. A necessidade de estar sempre certo diminuiu, e com isso, os conflitos também diminuíram. O respeito pelo outro aumentou, e a vontade de ouvir se tornou mais forte do que a de falar. E isso transformou não só as relações, mas também a própria forma de estar no mundo. Com o tempo, essa pessoa percebeu que a vida não precisava ser complicada, que a felicidade não estava em grandes conquistas, mas em pequenos momentos, que o amor não era algo distante, mas presente em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar, e que a paz não era algo que se buscava fora, mas algo que se encontrava dentro. Essa compreensão foi a maior resposta que poderia ter recebido, e ao aceitá-la, tudo mudou. Não porque o mundo se tornou perfeito, mas porque o olhar sobre ele se tornou mais amoroso, mais leve, mais verdadeiro. A cada novo amanhecer, a lembrança do sinal se tornava mais clara. Não era mais uma memória distante ou algo que precisava ser forçado a lembrar. Era algo que fazia parte do presente, como o ar que se respira ou a batida do coração. E com o tempo, essa lembrança se transformou em uma certeza. Certeza de que o que parecia distante estava na verdade muito próximo. De que o que parecia perdido estava, na verdade, ao alcance da mão. E essa certeza trouxe uma tranquilidade tão grande que parecia envolver tudo ao redor. Os passos, antes apressados e hesitantes, agora eram dados com calma e confiança. Não havia mais pressa. Não havia mais a necessidade de correr atrás do que já estava ali. A vida, com toda a sua simplicidade, era suficiente. A cada respiração, um agradecimento silencioso. A cada gesto, uma intenção clara. Era como se tudo tivesse voltado para o centro, para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E, nesse centro, havia espaço para tudo. Para a alegria, para a tristeza, para a dúvida, para a certeza. Tudo era acolhido, tudo era aceito. As pessoas ao redor começaram a perceber essa mudança. Sem palavras, sem explicações, apenas pela presença. Um olhar mais calmo, um sorriso mais leve, uma palavra mais gentil. Era como se a transformação interna tivesse criado uma nova forma de estar no mundo, uma nova forma de se relacionar. E essa nova forma não precisava de esforço, porque era natural. Era apenas o reflexo do que estava acontecendo por dentro. E esse reflexo era tão claro que não podia ser ignorado. Os dias continuavam com suas alegrias e desafios, mas agora eram vistos com outros olhos. O que antes parecia um problema sem solução, agora era apenas um detalhe no grande quadro da vida. E mesmo nos momentos mais difíceis, havia sempre um fio de esperança, uma lembrança de que tudo passa, de que tudo se transforma. Esse fio era como um fio de luz, que iluminava os caminhos mesmo nos dias mais nublados. E essa luz não vinha de fora, mas de dentro, de um lugar tão profundo e tão seguro que nenhuma tempestade poderia apagar. A confiança no presente se tornou uma prática diária. Não era mais sobre esperar que algo acontecesse para se sentir feliz. Era sobre escolher, a cada momento, viver com presença, com gratidão, com atenção. Era sobre aceitar o que o dia trazia, com todos os seus altos e baixos, com todas as suas surpresas e desafios. E com essa aceitação, vinha a paz. Uma paz que não dependia de circunstâncias externas, mas que brotava de dentro, como uma nascente, clara e fresca. As relações, que antes pareciam complicadas, agora eram vistas com mais compaixão. Não era mais necessário entender ou explicar tudo. Bastava estar presente, ouvir com atenção, oferecer um gesto de carinho. E com isso, as relações se tornaram mais leves, mais verdadeiras. O que antes causava desconforto agora era acolhido com paciência. E aos poucos,
O que parecia impossível de resolver foi se transformando em compreensão, em aceitação, em paz. Os sonhos, que antes eram vistos como distantes e quase impossíveis, agora eram percebidos como sementes. Sementes que precisavam ser regadas com paciência, com cuidado, com amor. Não havia mais a pressa de querer tudo de uma vez. Havia apenas a vontade de fazer o melhor a cada dia, de dar pequenos passos, de confiar que o tempo traria as respostas certas. E com isso, o caminho foi se tornando mais claro, mais fácil de seguir, mais cheio de significado. As escolhas começaram a ser feitas com mais consciência. Não porque eram perfeitas, mas porque eram feitas com o coração. E com isso, cada decisão se tornava mais leve, mais verdadeira. O que antes era visto como obrigação, agora era visto como oportunidade. O que antes causava medo agora era visto como desafio. E com isso, o medo perdeu força e a coragem cresceu. Uma coragem tranquila, serena, que não precisava de grandes gestos, mas que se mostrava em cada escolha simples, em cada palavra dita com intenção. O tempo deixou de ser um inimigo e se tornou um aliado. Não havia mais a pressa de querer tudo agora. Havia apenas o desejo de viver cada momento com atenção, com presença, com gratidão. E com isso, o tempo parecia se estender, se alongar, se tornar mais generoso. Cada manhã era recebida como um presente, cada noite como um descanso merecido. E nesse ritmo, a vida se tornou mais leve, mais doce, mais cheia de significado. As palavras começaram a carregar mais peso. Não pelo que diziam, mas pelo que deixavam de dizer. O silêncio, antes temido, agora era acolhido com carinho. Era no silêncio que as respostas vinham, que a paz se instalava, que a presença se tornava mais forte. E nesse silêncio, tudo fazia sentido. As preocupações diminuíam, as dúvidas se tornavam menos assustadoras, o caminho se mostrava mais claro. E com isso, a vida se transformava, de dentro para fora, sem necessidade de grandes mudanças externas. Os pequenos gestos se tornaram a expressão mais clara dessa transformação. Um sorriso dado sem motivo, um elogio sincero, um abraço apertado. Cada gesto era uma mensagem, uma resposta, um aceno silencioso de que tudo estava bem, de que tudo estava no lugar certo. E com isso, o mundo ao redor também parecia mudar. As relações ficavam mais leves, os dias mais fáceis, os momentos mais ricos. E no meio de tudo isso, a certeza de que a felicidade não está no que se tem, mas no que se é. Os olhos, antes cansados, agora brilhavam com uma luz nova. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque havia paz. Uma paz que vinha da aceitação, da presença, da gratidão. E com essa paz, a vida se tornava mais leve, mais simples, mais verdadeira. E essa verdade era o maior presente que alguém poderia receber. Um presente que não podia ser comprado ou conquistado, mas que era encontrado dentro, no silêncio, na simplicidade, na presença. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu escolho a paz que vem de dentro e vivo com gratidão. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.